Bom, estou saindo agora do Gyeongbokgung, que eu acho que é um dos palácios mais fotografados aqui em Seul. E tem esse cenário perfeito, assim, para uma selfie, em que vocês veem todos os K-dramas, para os rios do Instagram. Aqui é quase uma parada obrigatória de todo turista que vem aqui para a Coreia. Dá para vocês verem do lado esquerdo o tamanho da fila para entrar. Vocês também vão ver grupos de turistas, coreanos também, vestindo hanboks alugados, tirando foto com os guardas ou em frente aos portões, sorrindo, fazendo aquele coraçãozinho, sabe, com os dedos. Bem bonito, né? É algo assim comum, principalmente nessa época agora de outono, né? E é muito louco pensar que esse lugar onde estamos mudou muito a partir dos anos 90. Praticamente o muro era inexistente, esse muro que tem aqui na frente. O portão também que fica atrás também não tinha. Ele foi totalmente reconstruído, basicamente, porque foi destruído durante a colonização japonesa, né? Boa parte dele. E também com a guerra, né? Teve muitas coisas que foram destruídas, queimadas, destruídas. Mas, desde os anos 90, né? Esse lugar simboliza tudo que a Coreia quer que o mundo veja, né? A beleza, a tradição, o soft power, embalado e bonito para o consumo global. E recentemente eu recebi um comentário de um vídeo antigo até, eu acho que a pessoa nem assistiu outros vídeos e também não é inscrita no canal. Dá pra você saber quando a pessoa comenta quanto tempo ela é inscrita no canal, se ela é inscrita realmente. E foi um dos primeiros vídeos que eu fiz, eu acho que foi no inverno desse ano que eu fiz, que falava sobre a sociedade do cansaço, que eu refletia sobre a vida frenética aqui na Coreia, que eu usava como base o filósofo Byung-Chul Han, né, como referência. E esse comentário que essa pessoa fez, essa mulher, né, comentou no vídeo dizendo que bem feito, fala mal e agora vai ter que pagar, você vai ser o próximo. O governo coreano vai banir estrangeiros que falem mal da Coreia. Ela escreveu. Não sei se ela não entendeu o que o ministro da Justiça, Jo Song-ho, realmente disse. Se ela acha que meu canal foi feito para falar mal da Coreia, ou se ela só é mau caráter mesmo, tentando me assustar de alguma forma. Talvez um pouco de cada coisa. Eu nem sei se essa pessoa é realmente alguém ou é um perfil fake. Também não importa agora. Mas o comentário dela, essa espécie de aviso, ameaça, é exatamente o sintoma do que vamos conversar hoje. Vocês podem ver no YouTube. Muita gente cria conteúdo sobre a Coreia sem nem ter pisado aqui. Até aí tudo bem. Dá pra estudar um país à distância. Dá pra analisar dados. Dá pra comentar reportagem. Por que não, né? Se você pesquisa, você pode saber sobre um país, né? Até hoje em dia, né? Assistindo documentários, lendo sobre, você consegue entender sobre algo, né? Mas o problema não é esse. O problema é a avalanche de vídeos que não tem nem pé nem cabeça, feitos só pra arrancar clique mesmo. Sabe aqueles shorts em que a thumbnail nem tem Coreia? É uma foto aleatória com uma mulher, às vezes dançando, começa dançando assim de uma forma meio sensual, com setas vermelhas. E às vezes no título tá escrito assim: a Coreia que os doramas não mostram, o lado sombrio da Coreia que escondem de você, o país mais triste do mundo. E quando você abre esses vídeos, né, é sempre uma coisa bem parecida até, um compilado meio preguiçoso, misturando Coreia, Japão, China, até a China. Eu acho que entre os dois países, Japão e Coreia, acho que o Japão até sofre mais disso, que às vezes misturam Hong Kong com Taiwan, com o Japão. É uma miscelânea. Às vezes tem até Vietnã, Filipinas, como se tudo fosse um grande bloco homogêneo chamado País Asiático Genérico, né? Pega uma notícia isolada da Coreia, um caso bizarro no Japão, uma polêmica da China, joga tudo no liquidificador, tempera com uma trilha e narração dramática, às vezes até um robô, né? É artificial. E pronto. A verdade que não te conto sobre os asiáticos. Ou sobre as asiáticas, né? Ou sobre as orientais. Não tem contexto, não tem pesquisa, não tem responsabilidade. É sempre alguém de muito longe falando do cotidiano de um lugar onde nunca viveu,
como se uma matéria de 3 parágrafos ou algum tweet no X fosse suficiente para explicar uma sociedade inteira. A Coreia tem problemas? Tem vários. Eu falo deles aqui. Falo da saúde mental, falo da desigualdade, falo da xenofobia, falo do trabalho exaustivo que tem aqui. Mas a Coreia não é um inferno na Terra. Não é esse cenário apocalíptico que alguns canais vendem como se todo coreano acordasse chorando sangue e indo trabalhar numa fábrica pós-cyberpunk. E ao mesmo tempo, também não é o paraíso perfeito dos K-dramas, né? Onde todo mundo é lindo, rico, um CEO de alguma empresa multimilionária, gentil, e encontra o amor da vida num café minimalista ou num encontro espontâneo no meio da rua, assim, sabe? Mas o que me incomoda nesses vídeos caça-cliques, né? Clickbaits, não é só o exagero, é a redução. É pegar fatos isolados, casos extremos e dizer assim: esse é o país. E transformar vidas complexas em cenários de entretenimento barato. O meu canal não é só sobre falar da Coreia ou até apontar essas nuances, né? Essas problemáticas que aparecem assim no cotidiano. É também um canal de não aceitar essas versões preguiçosas. Nem as que romantizam tudo, nem as que transformam tudo em uma distopia calamitosa, assim. É sobre tentar olhar esse lugar onde eu vivo todos os dias e digo pra mim mesmo: calma, não é tão simples assim. E tem conteúdos e conteúdos, né? Mas é realmente estranho ver criadores de conteúdos que vêm pra Seul, ficam uma semana no hotel em Myeongdong, dá uns rolês em Hongdae, grava meia dúzia de vídeos, stories e volta pra casa com uma opinião definitiva sobre como são os coreanos, sobre a Coreia, como se desse para fechar um país inteiro numa estadia de 7 dias em um roteiro de cafeteria com cobertura. Só para vocês terem uma ideia, a Coreia tem 1/4 da população do Brasil, concentrado num território do tamanho de Pernambuco, do estado de Pernambuco. E 70% desse território é montanha. E sobra pouco espaço para tudo que se precisa, né? Agricultura, para a cidade, né? Indústria. Então as pessoas vivem assim, meio junto, meio apertado. Um pouco diferente do Brasil, né? Que é um país, mesmo tendo uma população grande, né? Tem muito espaço, né? Por isso que a experiência, assim, se ver na Coreia não cabe num fim de semana em Seul. A vida de quem mora no vilarejo de montanha, numa ilha afastada, ou de quem vive em Busan, Daegu, Jeju, nas cidades industriais, no interior, ou nas periféricas, né, na volta de Seul, não é a mesma experiência de um turista que passa correndo por Gyeongbokgung, Gangnam, ou um café hipster em Seongsu. Quando alguém vem aqui por poucos dias, grava tudo no modo: olha que bizarro, olha que perfeito, nossa, a Coreia tá em 2050. E volta dizendo: nossa, eu entendi a Coreia. Pra mim isso diz mais sobre a necessidade de ter uma opinião pronta do que tentar entender o país em si, sabe? Olhar nessas nuances, ir um pouco além. Claro, tem muitas pessoas que querem visitar o país porque conheceu a partir dos doramas, dos filmes, ou leu algum livro, ou viu fotos, né, que acharam interessante. Mas há algo além, sabe? E essa figura, né, do estrangeiro observador, não o especialista de fora com opinião pronta, nem o turista deslumbrado que acha tudo perfeito. Alguém que vive aqui, mas não pertence totalmente, que entende a língua, mas ainda tropeça nas entrelinhas do Nunchi, que ama esse lugar o suficiente para não transformá-lo nem em folheto turístico, nem em um filme de terror, né? Eu não falo em nome da Coreia, nem em nome dos estrangeiros que vivem na Coreia, nem dos brasileiros que estão por aqui. Falo em nome de uma pessoa só, que sou eu, tentando fazer sentido em um país que me acolheu e ao mesmo tempo me lembra todos os dias que eu sou o outro. E não há problema nenhum disso, eu já vim preparado para isso. Na verdade, o que me educou, entre muitas aspas assim, sobre o que é a Coreia, né, foram os vários filmes que eu assisti, vários livros que li, né. E muitos desses filmes não são nada assim
Claro que assisti comédias românticas, dramas, mas foram filmes que realmente me impactaram emocionalmente, né? Que mostraram essa Coreia um pouco mais além, sabe? Seus conflitos sociais, as suas cicatrizes, né? Que isso se mostra muito. Dos doramas também, claro, mostra. Não quer dizer que não mostra. E talvez, eu fiquei refletindo sobre isso, né? Sobre esse comentário. E eu acho que talvez isso incomode algumas pessoas. Esse estrangeiro, né? Que não aceita o papel de cheerleader oficial, né? Mas também se recusa a virar hater profissional. Tem pessoas que têm experiências péssimas vivendo aqui, de vários níveis, assim. Traumático mesmo, assim. Tem pessoas que saem sem dar tchau, assim. Tem até um termo que é muito louco, assim. Tem até um termo, assim, que é muito louco. Que se chama Midnight Run, que é tipo a fuga da meia-noite. Que é basicamente professor. Acontece muito com professor de inglês. Por algum problema, às vezes até abuso de todo tipo, abuso do trabalho. Ele simplesmente pega as coisas e foge do país, sem dar tchau, sem falar pra ninguém. E isso, de certa forma, até acontece. Teve várias pessoas que eu conheci aqui e, por várias questões, foram embora e nem comenta muito sobre o assunto, não quer muito papo. Porque às vezes a experiência não foi muito positiva, né? E também tem um caso assim, muita gente que desistiu, né? Como pode dizer? Muitas vezes que a experiência de estudar aqui não foi muito positiva, né? E simplesmente deixou de terminar o curso, né? Da bolsa, principalmente da bolsa GKS, que foi a que eu consegui. Então eu não digo assim, a Coreia é perfeita, nem também que a Coreia é um inferno. Só digo que a Coreia é esse lugar estranho e fascinante, onde eu tento existir. E apesar de tudo, acho inspirador. Tanto como fotógrafo, como escritor, e agora, né, criador de conteúdo. E eu não sou o único que percebo essa tensão toda, né, sobre como a Coreia quer ser vista e como a Coreia é, em alguns aspectos, né. Claro que não é toda a Coreia, mas também não é uma Coreia que não existe. E outro dia eu li um artigo em um jornal coreano que falava sobre esse momento, né? E o título, em inglês, né? É Only Beautiful Please. Korea's New Battle with Bad Press. Que em tradução seria algo como Só o bonito, por favor. A nova batalha da Coreia com a imprensa. E o artigo começava com uma ironia bem interessante. O mesmo país que convidou o mundo inteiro para tirar selfie à beira do Rio Han, que exportou BTS, Round Six, o filme Parasita, né? Transformou o kimchi em patrimônio cultural, agora fala em punir criadores de conteúdo estrangeiros que fazem comentários depreciativos sobre a Coreia. E esse artigo, né, resgata uma referência muito precisa, que é um livro do John Everard, que foi um embaixador britânico na Coreia do Norte, há um tempo atrás, com um livro chamado Only Beautiful Please, Só Bonito, por favor. E o título vem de uma cena em que um oficial norte-coreano, vendo o diplomata fotografando Pyongyang, falou assim: Only Beautiful Please. Photo Only Beautiful. Só o bonito, por favor. Fotografe apenas o bonito. E é como se essa frase, né, que deveria estar confinada do lado norte da DMZ, né, começasse a ecoar aqui em Seul também. Não com uma ordem militar, claro, não com a brutalidade explícita, mas como um sussurro, uma pressão, um algoritmo que te empurra para mostrar só o que vende, só o que não complica, só o que ajuda essa marca, né, esse brand Korea. E você sabe, né, eu moro aqui há 9 anos, vai fazer 10 ano que vem. E tem algo sobre viver em um lugar, não visitar, não passar férias, mas acordar todo dia e existir nesse lugar, que te dá acessos a camadas que o turista comum dificilmente vai ver ou perceber. Quando você é turista e anda pelos locais turísticos, tudo é feito para acomodar, para impressionar, para vender uma versão de tudo. É como você andar por um set de filmagem, sabe? Tudo arrumadinho, iluminado na medida certa.
restaurantes com menu em inglês, funcionários do Ministério do Turismo, posicionados para ajudar turistas perdidos, né? Tudo bem. Quem não gostaria de ser bem recebido, né? Principalmente num país tão diferente, né? Com uma língua diferente, como a Coreia, que tem sistemas que funcionam de uma forma diferente, né? Como transporte, sistema de metrô, a língua, né? Mas quando você mora, você vê os bastidores, você vê as ranhuras, as cicatrizes. E talvez seja isso que incomoda. Não que eu invente críticas ou crie problemas onde não existem, mas que eu simplesmente mostro o que vejo. Meus vídeos são baseados em notícias daqui, eu sempre coloco nas referências, né? As notícias que eu usei como referência, principalmente a questão de porcentagem, sabe? Opiniões e também experiências pessoais, dados. E faço um recorte, claro, todo mundo faz. Mas é um recorte que olha para as contradições, para essas fissuras, para aquilo que a foto oficial prefere deixar fora do enquadramento, né? Então vamos aos dados, né? Porque antes de refletir, precisamos entender o que realmente foi dito. No início de novembro de 2025, numa reunião de gabinete, né? O ministro da Justiça, que é o Chon Son-ho, soltou uma declaração que fez muito barulho por aqui. Ele falou assim que o governo vai revisar medidas abrangentes para restringir a entrada de estrangeiros que expressem ódio contra a Coreia do Sul a partir do exterior. E perceberam a linguagem, né? Medidas abrangentes, expressar ódio a partir do exterior. É vago o suficiente para acabar em muita coisa, né? Oficialmente, né? O alvo são os casos como o Johnny Somali, que eu até fiz um vídeo sobre ele, que é aquele streamer americano que beijou a estátua das mulheres de conforto, tocou pornografia no metrô, que vandalizou a loja de conveniência. Ou o Debo-chan, né, um youtuber que inventou uma história sobre dezenas de corpos mutilados encontrados na Coreia. Casos extremos, né? Vocês concordam? Ninguém vai defender esses caras. Até o Johnny Somali tá preso aqui na Coreia até hoje. Mas, e sempre tem um mas, né? Quando se trata de regulação de discurso, né? A linguagem é ampla demais. Quem decide o que é ódio à Coreia? Quem traça a linha entre crítica legítima e comentário depreciativo? Se eu falo sobre a taxa de suicídio, sobre guerras de gênero que tem aqui, sobre a discriminação contra estrangeiros, isso é uma reflexão, jornalismo, ou é ferir o sentimento público, né? Tem uma coisa curiosa sobre isso tudo. A Coreia já tem uma estrutura legal para lidar com esse tipo de caso. Tem o artigo 307 do Código Penal coreano, né, que criminaliza difamação, mesmo quando as declarações são verdadeiras. Olha que loucura. Isso mesmo. Você pode ser preso por falar a verdade se ela afetar a honra de alguém. Até 2 anos de prisão ou multa de 5 milhões de wons. 5 milhões dá uns 20 mil reais. E se for mentira, 7 anos. Então por que criar uma nova política, né? E por que esse anúncio, esse comentário agora do Ministério da Justiça? Em coreano, o discurso fica ainda mais interessante. Tem um artigo com o título "Quem praticar discurso de ódio não entra". Coreia do Sul também reforça a restrição de entrada de estrangeiros. Se espalhar ódio, não entra. Direto e sem rodeios. E os termos, né, que aparecem são reveladores em coreano, né? Que é Hyumo Chojan, que é incitar o ódio, e Hyumo Pyohyong, que é expressão de ódio. E a mais subjetiva de todas, né? Denegrir a sociedade coreana, ou ferir o sentimento público. O que é esse sentimento público, né? É como aquela névoa de poluição que cobre Seul durante o inverno. Você sabe que está lá, sente o peso dela, rasga sua garganta durante o dia, resseca sua pele, mas não consegue pegar com as suas mãos. Você sente ela. É algo que todo mundo sente, mas ninguém define. E é exatamente essa vagueza que assusta. No jornal MBC News, teve a manchete, né? Teve a manchete que em coreano é assim: Hanguk Hyomo Pyeongja Ipko Kunchi. Proibir a entrada de quem faz discurso de ódio contra a Coreia. E os comentários, né, no vídeo
Foi uma mistura de apoio, entusiasmado, né? Finalmente vamos livrar desses parasitas, e também de preocupação. Mas quem decide o que é ódio, né? É como se a Coreia estivesse num relacionamento tóxico com sua própria imagem. Quer ser vista, quer ser amada, mas não aguenta ouvir que tem defeitos. E quando alguém aponta todas essas contradições, né, a gente percebe. A mesma Coreia do BTS tem a maior taxa de suicídio da OCDE, que são os países ditos ricos, né? E a mesma Coreia dos K-dramas românticos teve, coisa de alguns anos atrás, uma epidemia de câmeras escondidas em banheiros femininos. E tem algo central, assim, para tentar entender sobre essa Coreia contemporânea, né? A democracia aqui é jovem, muito jovem. Nasceu em 1987, oficialmente. Antes disso, foi ditadura militar, o Park Chung-hee, Chon Do-hwan, massacre de todo tipo, tortura. Eu nem posso descrever muito aqui, senão vai pesar o vídeo, mas teve censura total também. Dá até para fazer um paralelo assim com o Brasil, da ditadura do Brasil com a que teve na Coreia. Tem muitos paralelos. E a Lei de Segurança Nacional, né, que é de 1948, por exemplo, foi criada para combater ameaças comunistas, usado durante décadas para prender quem criticava o governo. Tecnicamente, ainda está em vigor. E durante a ditadura, né, a censura era explícita. Jornais tinham páginas em branco, onde artigos foram removidos, filmes eram cortados, ou precisavam ser pré-aprovados, né? Músicas eram proibidas. Hoje a censura é um pouco mais sutil, né? Não é algo direto do governo, por assim dizer. Eu acho que é algorítmica. Existem, eu digo assim, existem sites que você não consegue acessar de dentro da Coreia. Eu não vou entrar em muitos detalhes, mas existem determinados sites. Inclusive canais de YouTube também não são possíveis de acessar daqui. Você tem que usar um VPN. E não é que existe alguém na sua porta dizendo assim, seja um bom estrangeiro. Se bem que quando eu era estudante, né, eu tive que assinar um termo que eu não faria parte de nenhum movimento político enquanto eu fosse estudante aqui na Coreia. E também não há nada assim falando, se você falar mal da Coreia, você vai embora amanhã. Não é assim, né? De forma alguma. Não há uma punição direta, né? Além das críticas que podem aparecer, né? E não há nada escrito em lugar nenhum que você não pode fazer críticas ao país, né? Isso pode partir de pessoas que nem vivem na Coreia também, né? Às vezes, se você quebrar, né? Na Coreia eu acho que acontece menos, mas no Japão é bem evidente. Quando alguém critica alguma coisa do Japão, existem as pessoas que adoram o Japão, fascinadas, que vão lá e defendem o Japão com unhas e dentes, assim. Mesmo que a crítica seja válida, né? Ou de alguém que mora lá e percebe todos os problemas que a sociedade enfrenta, né? Principalmente sendo estrangeiro, né? Eu acho que por trás de tudo disso, né? Voltando ao assunto, eu acho que existe um outro tipo de controle, né? Mais silencioso e que não temos controle nenhum. Que eu acho que é o do algoritmo. Quem cria conteúdo sente isso na pele. De todos os nichos, né? O YouTube parece implorar por títulos como Visitei o país mais depressivo do mundo. Porque a Coreia é racista. A Coreia está desaparecendo, morrendo, sumindo. E por quê? Por que isso atrai? Por que isso vende? Porque o choque, né, gera clique. Porque o trauma vira visualização. É uma espécie de pornô emocional sobre a Coreia. E olha que paradoxo louco, né? O governo se incomoda com essas imagens negativas, né? Mas o modelo de negócios das plataformas favorece exatamente os extremos. Ou você vende a fantasia utópica dos K-dramas, da Coreia linda, moderna, Coreia 2050, comidas de todo tipo. Às vezes só mostra Myeongdong, e às vezes as comidas que tem em Myeongdong falam que é tradicional e só tem lá. Isso é muito louco. Eu acho que deveria fazer um vídeo só sobre isso, que tem umas coisas que tem lá que só tem ali. E as pessoas acham, isso aqui é tradicional da Coreia. Mas não é bem assim. Ou você vende também, né, nesses vídeos, a distopia total.
Coreia depressiva, racista, morrendo, favela, morador de rua, país quebrado em contagem regressiva. Qualquer coisa que tente ficar no meio do caminho, um pouco mais reflexivo, né? Mostrando que as duas Coreias, de certa forma, coexistem, tem menos chance de aparecer na sua tela, sugerido, do que um desses vídeos extremos, né? Porque a partir do momento que você vai para o extremo, isso gera o quê? Comentário, as pessoas vão querer assistir, pelo menos clicar, assistir um pouco e criticar ou confirmar o que tá ali, né? E isso é uma loucura desse sistema todo, né? E quem tenta navegar no meio, quem tenta mostrar a complexidade, essas pequenas nuances, as contradições, que são realidade de qualquer país, né? Esses não viralizam tanto. Esse não monetiza tanto. E tem um estudo acadêmico de 2022. Se vocês quiserem, depois vocês podem ir lá nos comentários. Tem o link, se vocês quiserem ler com mais profundidade. Que o título é assim: Influencers Wiggle Kim e o nacionalismo pop no YouTube da Coreia, da JI, que documenta exatamente isso. E nesse trabalho, né, a autora mostra como influencers estrangeiros aqui na Coreia, os Wiggle Kim, né, que são os estrangeiros, eles são celebrados quando elogiam a Coreia, mas viram alvo quando tocam em temas sensíveis. Classe, raça, gênero, maternidade solo. É só encostar nesses assuntos de forma crítica que o hate começa a cair como uma avalanche. E se você for negro, mulher, do sudoeste asiático, aí o hate deixa de ser só discordância e vira racismo explícito, xenofobia nua e crua, misoginia, classismo. Sorte minha que eu faço meu conteúdo em português, para o público brasileiro, né? Se eu estivesse fazendo exatamente os mesmos vídeos que eu faço em inglês ou coreano, eu tenho certeza de que o nível de ataque seria outro. Mas meu canal ainda é pequeno, mas isso pode acontecer quando eu chegar a maiores patamares, né? E uma das histórias mais fortes desse estudo, né, é a da Beck, que é uma youtuber mestiça, né, coreana e americana, que mora aqui e trabalha como modelo. E ela criou um canal chamado The Half Project, que é um canal muito bom, por sinal, tem um podcast. E ela exatamente fala sobre isso, sobre a vida das pessoas mestiças na Coreia. Os Honghyol, os mestiços, né? Seja pai ou mãe coreanos com estrangeiros. E a ideia dela é simples, né, desse canal. Mostrar que as pessoas não são estrangeiros tentando ser coreanos, mas coreanos que vivem de um jeito diferente, né? Uma forma diferente. Ou seja, tirar essas identidades híbridas, né, da caixinha outsider, né, de fora, e colocá-las dentro do imaginário de quem é coreano também. Porque mesmo se a pessoa cresceu aqui na Coreia, ela ainda vai ter elementos da mãe e do pai que seja estrangeiro, né? Mas isso não deixa delas ter um pouco do coreano, né? Mas ela vai mais fundo do que isso. Ela começou a encostar onde dói, nesse nacionalismo étnico coreano, nesse sistema que só considera aceitável um tipo muito específico de mestiçagem. Aquele que é bonitinho, branco, fotogênico, comercializável, entre aspas. E aí as coisas ficaram difíceis, né? E em 2 vídeos, ela deu espaço para mães solteiras estrangeiras, que criam filhos mestiços aqui na Coreia. O objetivo dela era discutir algo muito concreto. Como o governo coreano dá pouco apoio a famílias mestiças. Como faltam políticas para crianças que não se encaixam na ideia de, entre aspas, coreano puro, né? Só que parte do público não recebeu isso como um convite à reflexão, né? Recebeu como uma ameaça. E o resultado foi ódio massivo, xenofobia, racismo, sexismo, comentários do tipo: se você odeia tanto a Coreia, por que não vai embora? Vocês são promíscuas. Por isso não consegue segurar um homem. Essas estrangeiras vêm aqui para dar problema. E além de atacar as mães, né, começaram a expor links, perfis, rastros digitais dessas pessoas. O famoso doxing, né? Para que as pessoas vão onde elas moram e causar todo tipo de distúrbio, né? E a Beck, né, que é a host desse podcast, desse canal, conta que se sentiu culpada
por não ter conseguido proteger essas mulheres do ódio, né? E aí vem a parte mais triste. Ela tirou os vídeos do ar. Não só esses, mas outros conteúdos em que estrangeiros criticavam a falta de apoio a coreanos mestiços, né? Depois disso, ela mudou o foco do canal. Na verdade, o canal anda meio parado ultimamente. Em vez de falar de casos concretos e de políticas coreanas, passou a discutir raça, né, de uma forma mais geral, mais abstrata, menos ligada ao solo coreano. Eu vejo que ela tem feito vídeos sobre os coreanos que vivem nos Estados Unidos, ou dos coroins, né, que são os coreanos da Ásia Central, e histórias do tipo. Isso é que eu chamo de autocensura forçada, né? Não é o governo batendo na sua porta. É um sistema inteiro, público, algoritmo, comentários, cultura, dizendo: você pode existir aqui, mas até certo ponto. Não pode discutir demais toda a narrativa, né? Não pode contestar o que está estabelecido. E esse estudo, né, mostra também um contraste interessante. Um criador asiático-americano de origem Hmong, que é um povo que vive no sul da China, né, e norte do Vietnã, que muitas vezes é lido como, entre aspas, quase coreano visualmente. Ele relata que sofre bem menos xenofobia do que criadores de conteúdo com pele mais escura. A aparência, o sotaque, inglês, tudo isso vira capital simbólico. Ele até fala que sente um certo privilégio por ser visto como mais próximo do ideal coreano. Ou seja, não é só questão de ser estrangeiro ou não, é como você é estrangeiro. A cor da pele, o país de origem, o tipo de crítica que você faz, tudo isso entra na conta. E por trás disso tudo, tem o que a autora chama de, segundo outros pesquisadores, né, o racismo plataformizado. E se olharmos assim o YouTube, não só abriga esse ódio, como ajuda a amplificar. A galera dos discursos de ódio se organiza, dá dislike em massa, faz denúncia falsa. O algoritmo entende que aquele canal é problemático e começa a empurrar os vídeos para baixo. Às vezes, o resultado final é suspensão da conta, pagamento, silêncio. Isso acontece toda hora. É como se o lugar do estrangeiro fosse sempre condicional. Você é bem-vindo enquanto ajuda a história que o país quer contar sobre si mesmo. No momento em que você complica essa história, mostrando que tem racismo, que tem exclusão, que tem criança mestiça que não cabe em categoria nenhuma, você começa pouco a pouco a ser tratado como persona não grata. E é nesse cenário que a tal proposta, né, de restringir a entrada de estrangeiros que espalham ódio contra a Coreia cai. Ela não nasce num vácuo, né? Ela cai em cima de uma ecologia onde o estrangeiro crítico já apanha muito antes de qualquer lei existir. E eu fico refletindo nisso tudo, né? Em todo esse ecossistema, né? 9 anos morando aqui, pandemia, 2 impeachments, 4 presidentes. E eu entendo a língua, né? Não sou o estrangeiro que passa anos aqui, não sabe nem pedir um bibimbap ou algo do tipo. Pago os impostos, participo da sociedade, né? Mas sempre estrangeiro, sempre verguguinho, sempre o outro. E tudo bem, eu até entendo gente que vai Canadá, Estados Unidos e passa alguns anos lá e já fala: eu sou americano, eu sou canadense. Tudo bem. No meu caso, nunca vai chegar ao ponto, mesmo se eu passar mais da metade da minha vida aqui, eu nunca vou chegar no ponto de falar: eu sou coreano. Claro que não. Eu sempre vou ser brasileiro, eu amo o Brasil. Mas, de certa forma, é uma posição estranha, né? E também, em certo ponto, um certo privilégio, eu diria assim. Porque eu posso observar a sociedade de fora, né? Mesmo estando vivendo nela. E essa posição não é exatamente de vítima nem de herói, né? Eu não sou o coitado oprimido pela Coreia. Mas também não sou o estrangeiro genial que a Coreia adotou como filho. Eu existo nesse meio termo desconfortável, né? Importante o suficiente para ser contado nas estatísticas de estrangeiros residentes, que brasileiros não são muitos, mas descartável o suficiente para, no limite, poder ser mandado embora com um carimbo de tchau no passaporte. E tem dias que eu sinto quase local, assim. Faço exame de saúde nos hospitais aqui,
Reclamo do preço do aluguel, pego o metrô pra voltar pra casa depois de filmar a noite toda. E tudo parece normal, banal, cotidiano. Em outros, basta um olhar meio atravessado, um comentário no YouTube, né, como aconteceu. Uma notícia dessa, restrição a estrangeiros problemáticos. Para lembrar que meu lugar aqui é sempre condicional, né? É como se houvesse uma frase invisível pairando sobre minha cabeça. Você pode ficar aqui, por enquanto. E é muito louco isso, porque muitas vezes, não sei, quem já conversou coreano aqui na Coreia, você conversa com eles. Eu sei que não é por mal, isso repetiu tantas vezes que nem sei mais o que sentir sobre isso. Você fala, eu moro na Coreia, né? Você fala pro coreano assim, eu moro na Coreia, tal. Aí você fala, tá estudando, trabalhando. Aí eles sempre perguntam, e quando você vai embora? Sério mesmo, eles falam isso. Mas eu não sei se é por mal. Eu acho que na cabeça deles, eles sempre pensaram o estrangeiro como algo temporário, né? No sentido de, ou era militar americano, que fica aqui, sei lá, no máximo 3 anos, 5 anos, às vezes menos que isso. Ou professor de inglês, que não fica tanto tempo assim, sabe? Vem aqui, faz um dinheiro e vai embora. Então, na última década, né, nas últimas 2 décadas, começou a aparecer esses estrangeiros como eu, que estão aqui há 10, 15, 16 anos, 20 anos, que casaram, têm filhos, tem uma vida aqui já, ou às vezes até viveu mais tempo aqui do que no seu país de origem. Então eu acredito que é uma coisa meio nova assim para eles, né? Porque antigamente eles tinham essa noção de que o estrangeiro, né, viriam aqui ficar temporariamente. Mas não é tanto o caso assim. Cada vez mais o número de estrangeiros tem aumentado. E é justamente daí que eu falo, né? Não falo de um ponto neutro, claro que não. E também e também não falo de um ponto superior. Mas eu falo desse lugar intermediário, meio frágil, meio improvisado, de quem ama esse país o suficiente para não ir embora e ao mesmo tempo se recusa a fingir que não vê as rachaduras na parede, né? E eu continuo aqui. Pelo menos por enquanto, vou continuar mostrando o que eu vejo. Ou coisas que despertam minha curiosidade por aqui. As belezas e as feiuras. As esperanças e os desesperos. As luzes de neon e as sombras que elas projetam e também precisam ser mostradas. Porque é isso que eu tenho feito nesses últimos meses, né? Eu documento as contradições, mostro as ambiguidades, tento provar com a câmera e com as palavras que nenhum lugar cabe numa narrativa única, né? E se isso me torna anti-coreano na cabeça de alguém, paciência. Eu sei o que eu sou. Alguém que escolheu viver aqui, que aprendeu a língua, que tenta entender a sociedade. Alguém que vê beleza na chuva de Seul, nessa arquitetura brutal, nos apartamentos repetidos, no silêncio dos becos de Itaewon, mas que também vê a dor, a pressão, o peso de uma sociedade que cobra demais de si mesma por gerações. E é justamente por ver essas duas coisas ao mesmo tempo que eu não consigo e não quero produzir só Only Beautiful Please, só bonito, por favor. E vocês? O que vocês acham disso tudo, né? Vocês acham que é certo isso? O país decidir quem tem direito de criticá-lo, né? Ou se é possível criticá-lo? Onde fica essa linha entre proteger a imagem nacional, que é bem importante, e censurar essa realidade inconveniente? E um estrangeiro pode amar um lugar e ainda assim apontar seus problemas? E se um dia, né? Espero que isso não aconteça. Só puderem entrar na Coreia aqueles que concordam em mostrar Only Beautiful Please, que tipo de Coreia vai sobrar? Uma Coreia real ou uma Coreia Instagram? Deixe nos comentários. Eu sempre leio o que vocês escrevem, sempre aprendo com seus comentários, com as observações. Porque é disso que se trata, né? Uma conversa. E sempre tem várias camadas complexas. Talvez eu tenha esquecido alguma coisa. Talvez alguém pode apontar
alguma referência, algum K-drama, algum filme que trata sobre o assunto, algum livro que leu ou notícia. E eu realmente me recuso a aceitar narrativas únicas e fáceis, né? Isso aí tem em todo lugar. Eu realmente sinto que eu faço os vídeos para também me forçar a pesquisar sobre o tema e também eu aprendo, sei lá, várias vezes. Falam que quando você lê uma coisa, você consegue assimilar algo, né? Uma porcentagem do que você leu. Mas quando você ensina, você aprende muito mais. Então, eu aprendo nesse processo, né? Visitei vários sites durante a semana para compilar as ideias e pontos de vista para escrever esse vídeo. Então, se quiser se aprofundar, né, no assunto, eu vou deixar as referências dessas notícias que usei e artigos para fazer esse vídeo. E o canal já passou de 31 mil inscritos. E é loucura, né? Pensar que tanta gente se interessa por essas reflexões e digressões que eu faço por aqui. Sejam todos bem-vindos. E se quiserem me encontrar em outros lugares, eu estou no Instagram, no Threads. Eu compartilho sobre um pouco dessa minha vida aqui em Seul. Sempre respondo as perguntas de vocês nos comentários, na caixinha do Instagram. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais. E tchau, tchau!